Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do blog de Jamildo. É um prazer enorme, é uma honra receber aqui esse craque da política nacional e craque do empresariado nacional, Luciano Bivar. Bivar, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vir nos visitar. Seu recado inicial. Eu que agradeço, viu, Jamildo, essa oportunidade, também aqui essa bela instalação da Tempos, tá certo? E todos vocês que formam aqui esse podcast, e estou à tua disposição. É muito bom conversar com você. Você já me deixou feliz de início, que disse que seu primeiro podcast foi com o pessoal da Veja, né? Vamos ver se a gente mantém o nível, não deixa cair. É verdade, quando eles fizeram o primeiro podcast, ligaram para mim, que antes seria o primeiro a fazer o podcast, e eu aceitei com muito prazer. Qual foi o tema? O tema foi genérico, né? Como todo podcast, né? Coisas até pessoais, e a política, naturalmente, que é o que mais interessa à revista. Exato. Olha, eu queria começar falando sobre o belo presente que você deu à cidade, que é o novo Hotel Recife Marina, né? É um equipamento fantástico, inclusive que já está amplamente engajado com a comunidade. Eu soube que estão servindo 200 refeições de café da manhã, mostra que as pessoas estão frequentando, são os passantes fora, a ocupação que chegou a 50%. Como é que foi essa ideia de brindar o Recife com um equipamento dessa natureza, inclusive que está mudando a ambiência, estão chegando outros hotéis para ali o Recife Antigo, que precisava tanto desse rejuvenescimento? Olha, a ideia realmente partiu da nossa empresa, mas graças aos colegas e amigos, empresários e investidores, né, feito Romero Maranhão, feito Gerson Lucena, feito Wilson Macedo, feito André Maranhão, tá certo? Todos eles nos ajudaram a gente executar aquilo ali, que a gente não podia só contar com o dinheiro de financiamento. Então, a gente tinha que fazer o projeto de toda sorte. Mas veio muito de que, no passado não muito recente, o governador Eduardo Campos colocou em licitação a área não operacional do Porto Recife, e nós, efetivamente, nós participamos dessa licitação. E ganhamos a licitação com esse projeto de fazer uma marina, fazer um centro de convenções, o hotel, e restaurar e recuperar alguns daqueles armazéns, ou todos os armazéns da área não portuária. Eduardo, na época, me falou que queria um armazém, que queria tirar fora para fazer um museu do Estado, que era até uma conversa que ele teve com a mulher dele, o Cais do Sertão. Perfeito. Agora, é uma espécie de Puerto Madeiro. Você com certeza conhece Puerto Madeiro, né? Mas, no seu caso, parece que teve uma inspiração americana. Você gosta de barcos, gosta de marina. Você queria se sentir um pouco assim em Miami, vamos dizer? Com relação à marina, sim. Tá certo? Agora, você falou bem Puerto Madeiro, porque na época eu lembro que eu e Julião Conrado, tem um restaurante lá, compramos uma parte lá do armazém lá e fizemos um restaurante. Imagina eu me meter num negócio de carne que eu não sei nem qual é a diferença de uma costela para um filé, tá certo? Mas Julião aqui era o grande capitão desse negócio. E fizemos uma sociedade, e na época o Menem era o presidente da Argentina, nos presenteou até uns brindes belíssimos e tal. E aquilo ali me empolgou muito também da área não operacional do porto lá de Buenos Aires, a gente fazer em Recife. Quero confessar a você que eu tive a oportunidade de conhecer, era um belíssimo restaurante, e fui numa época que o peso estava lá embaixo e o nosso real tinha vantagem, além de comer bem, você pagava numa conta bem, o câmbio muito favorável aos brasileiros. Mas demorou um bocado, você teve dificuldade, assim, é difícil para o empresariado investir, demorou um monte, inclusive tem também o problema ali do Estelita. Como é que você viu esse movimento? Atrapalhou muito a cidade? Permitiu que o cronograma do investimento mais ali no caso do Estelita atrasasse, e aí a gente perdeu imposto, a gente perdeu emprego. Como é que você viu esse movimento passado todo esse tempo? A cidade podia já ter avançado mais. Eu acho que o poder público pode ter mais celeridade sobre essas coisas. Mas eu acho que, principalmente o Infam, ele tem muitas razões para preservar, tá certo? Esse grande patrimônio histórico que a gente tem, né, daqueles
grandes casarios que tem no Recife Antigo, eu acho que tem que ser preservado, né? Eu tenho um amigo que foi arquiteto de um daqueles prédios de onde fez a sede do João Santos. Ele disse, Luciano, quando eu vejo aquilo, dá vontade que eu tenho de explodir, que fui eu que projetei aquilo, tá certo? Esse meu amigo. Então, é uma pena, entendeu? Que no passado a gente não atentava tanto para isso. No presente, as coisas são muito mais. Eu tenho um filho que gosta muito do Recife Antigo, é ele que mais investe também em coisas ali dos prédios, né? Hoje, quando está o prédio da Casa Cor, que é o Palazzo Itália, é um prédio também nosso, da companhia, e a restauração, ela não é fácil. Às vezes seria mais barato você demolir e construir um prédio novo do que restaurá-lo, tá certo? E isso, realmente, o governo tem feito com muita sabedoria para preservar o patrimônio histórico do nosso país, da nossa cidade, né? É verdade, a gente tem conhecimento de alguns projetos que vão fazer o chamado retrofit, né? Inclusive, o governo federal tem sido inteligente, ele criou um programa para financiar esse tipo de coisa. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, isso acontece com muita frequência. É uma maneira de não demolir e dar um novo uso. É verdade. Então, eu acho que tem, por exemplo, o Armazém 14, que era ali um frigorífico antigo e tal, eu lembro que a gente gastou tanto dinheiro para recuperar aquilo que, às vezes, os economistas e os engenheiros mais práticos dizem, você não quer que não explode aquilo e a gente faz um novo prédio? Não, mas vamos obedecer o que determina o IPHAN. Mas seria seu objetivo criar um espigão? Era possível? Não. Não é possível, porque aquilo é uma concessão de 50 anos. Né? A concessão começou agora há pouco tempo, esse ano, porque era até o último licenciamento que partia aquilo ali. E eu estou preocupado com a renovação desse contrato. Eita! Olha, vamos falar de política, que você é um craque. Você vai fazer agora 80 anos, não é isso? Em novembro. Isso, em novembro. É uma data. Que lição você, né, traz desse tempo todinho? O que é que você aprendeu que guarda para a vida? Deixa de legado? Eu tenho 60 e já fico imaginando, poxa, fiz isso, fiz aquilo outro. O que é que você guardou dessa carreira política toda que te orgulha mais? Jamildo, eu te falo uma coisa de coração, tá? Eu acho que a coisa mais rica que a gente tem na vida é o nosso patrimônio moral. Tá? Se você não tiver isso na vida, você viveu como um animal irracional. E no seu caso, em um único partido, né? Em um único partido. Mas teus comprometimentos de vida, teus comprometimentos pessoais, políticos, outros, quaisquer que sejam, tá certo? Se você não tiver essa tua coerência com tua forma de ser, com teu caráter, com gratidão, com tudo isso, nada vale. Então, eu me considero, nessa parte espiritual, uma pessoa extremamente coerente com tudo que eu fiz na minha vida. Quero lhe dizer que esse convite é uma homenagem. 80 anos é uma data. O que você faria de diferente? Se pudesse. Não é dizendo errei, mas o que você faria de diferente? Olha, as coisas, os erros que a gente comete na vida, porque nós somos humanos, tá certo? Então é natural. Mas o setor emocional, ele me travou de muitas coisas, mas eu fico muito feliz, porque eu deixo hoje, Jamildo liga para mim, Luciano, vamos fazer um podcast, não sei o quê, tá certo? Eu não tenho um repúdio do jornalista, da sociedade, de quem quer que seja, porque nunca, falo sinceramente, eu nunca fui desleal com ninguém na minha vida. Desculpe eu ser tão presunçoso aqui nessa coisa, mas é a vida, então isso eu acho que eu faria tudo novamente. Perfeito. Escreveria mais livros também? Era tudo que eu gostaria, sabe? Você já vai no quarto. É o 8º livro que eu escrevo. Essa produção, a produção me deixou na mão agora. Não, são livros que eu escrevi, mas porque eu tenho a ousadia não só de escrever, mas ousadia maior ainda, de publicar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre livros, né? Você está com um no prelo aí que eu estou sabendo. Eu queria falar sobre a Câmara dos Deputados. Tem uma eleição que se avizinha, depois que fecharam as urnas agora. A preocupação de todos é como é que fica a nova formação da mesa, né?
Você tem uma experiência larga, tem cargo na mesa. Quem é que vai levar? Quem é que é o candidato mais forte? Tem o Hugo Mota, que foi apresentado agora pelo Arthur Lira, mas tem também 2 baianos, não é? No páreo, um do PSD e um do próprio União Brasil, que é o Elmar. O que é que você nos diz? O que é que pode acontecer com essa disputa? Vai ser fratricida, como no passado você já teve muita guerra, ou alguma coisa mais pacificada? Ô, Jamildo, eu vou fazer talvez uma inconfidência aqui, tá certo? Eu conversei com o Valdemar Costa Neto, ele está apoiando o Hugo Mota, conversei também com o Arthur Lira sobre isso, tá certo? E todos estão convergindo para ele, né? Não precisa dizer que o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, cedeu lugar para o Hugo Mota. Então eu não vejo como ser diferente a eleição do Hugo Mota. É natural que eu acredite que a esquerda não esteja ainda confortável, tá certo? Mas a esquerda também não tem um candidato à presidência da Câmara. Então eu não vejo adversários, se a esquerda efetivamente der a bênção a essa candidatura, de ter qualquer outro opositor. E o que se conta aqui é um garoto bastante jovem, mas também muito atilado, né? Ele consegue transitar em vários setores do Congresso, respeita tanto o baixo clero como as lideranças, de maneira que parece que está angariando apoio geral, né? Eu acho que o Hugo é um cara muito gentil, é um cara educado, é um cara que não é extremado, tá certo? Então eu acho que ele tem vários dotes ou várias características que podem fazer dele o candidato de consenso. Agora, como é que você explica? Todos são do Nordeste, né? 2 da Bahia, um da Paraíba. Qual é o segredo para os pernambucanos e os nordestinos chegarem no Congresso Nacional e se destacarem tanto, para desgosto do pessoal do Sul, imagino? Mas veja bem, o Nordeste como um todo tem um peso muito grande, não é? E por outro lado também você observa de que a representação no Senado Federal, os estados, independente de São Paulo, cada estado da federação tem 3 senadores. Então você agrupando todos os estados do Norte e Nordeste, é a maioria. Então é natural que você tenha mais próceres realmente dessa região mais adensada no Congresso Nacional de políticos diferentes do Centro-Sul. Perfeito. Você já sofreu preconceito por ser nordestino? Não, nunca sofri preconceito, não. É que você tem cara de gringo, tem cara de paulista. Não. Uma vez até um cara falando comigo, eu estava numa roda lá em São Paulo, e o cara disse, você é pernambucano, você é deputado de que lugar? De Pernambuco. Mas de Pernambuco? Porra. O cara disse, por quê? Você não tem cara de Pernambuco? Disse, como é cara de Pernambuco? Rapaz, a gente é uma região miscigenada, temos de tudo, né? Temos holandeses, temos a raça negra que é formidável, temos todas as raças, não tem, isso não faz nenhuma diferença. E eu senti que aquilo tudo era um cara não ignorante no sentido de grosseiro, era ignorante em saber da cultura, da educação, do que representava o estado de Pernambuco. Naquela época que ele me fazia essa pergunta, Pernambuco é superavitário, porque a gente exportava muita açúcar, tá certo? O petróleo lá da Bahia e tal, entendeu? Então não tinha por que aquela pergunta para mim inapropriada. E bem se vê que não conhecia a nossa história libertária também, né? Exatamente. Só isso. Desde 1817, nós fomos independentes. Pois é. Inclusive, só para perturbar, quando eu encontro assim uma pessoa, né, um pouco obtusa nesse sentido, eu digo, olha, não costumo me gabar não, mas sou do Recife. Mas deixa eu lhe perguntar ainda, dando sequência, está havendo alguma pressão em cima do PT, no caso da eleição da Câmara, porque o Lira pediu que dessem logo apoio, parece que também tem algum tipo de barganha em relação à vaga no TCU, isso acontece, isso é normal?
Eu confesso que eu não estou nos escaninhos hoje do poder, tá certo? Há 3 ou 4 ou 5 meses para cá, eu fiquei mais preocupado em situações mais Resolver a vida. domésticas, Isso. resolver a minha vida. Como você diz, né? Estou fazendo agora, próximo mês, 80 anos. Oitentinha, 80. exato. Mas olha, agora tem algo que eu acho que você poderia opinar, porque tem sido bastante difundido na mídia nacional, é uma colocação de parte dos deputados, seus colegas, no sentido de que votaria em quem desse apoio à anistia. E eu vejo isso como muito preocupante, porque misturar a eleição da Câmara com um projeto que dialoga apenas com uma ala dos partidos ou uma ala dos deputados é equivocado, não acha? É equivocadíssimo, né? Mesmo porque... Isso pode prosperar? Não, eu não acredito que prospere. Mesmo se na Comissão de Constituição e Justiça isso fosse aprovado, eu acho que iam ter sérias dificuldades no plenário da Câmara. Eu acredito muito nos meus pares de parlamento. Eu acho que o crime que cometeram e tentaram executar o crime é uma coisa inominável. Se a gente fosse uma monarquia absolutista, tá certo? Eu acho que aqueles que conspiraram contra o regime estariam, dependendo da época, ou enforcados, ou queimados, ou fuzilados, tá certo? Então, o crime que eles cometeram foi muito grande. Agora, a gente é movida por incautos, tá certo? Vitor Hugo até dizia, Vitor Hugo não, era Oscar Wilde dizia uma coisa interessante, que o mundo ia ser dominado pelos idiotas. Não que ele fosse mais qualificado, é que eles eram a maioria. Então, se você não adestrar essa maioria, ela pode caminhar para uma idiotice generalizada. E depois da internet, então, né? Agora eu queria lembrar o caso dos Estados Unidos, lá deu cana, né? Quem invadiu o Congresso. E olha que não fizeram metade do que foi feito aqui, na sede dos 3 poderes. É realmente inominável. O caso do americano, eu acho que não prosperou tanto o processo eleitoral nos Estados Unidos, apesar de ser um país de primeiro mundo, a melhor economia do mundo, mas eu acho que o sistema eleitoral lá está muito bipartidário, apesar de ser um sistema, em tese, pluripartidário, tem mais de 200 partidos, muito mais do que no Brasil, mas o sistema de votação lá, de delegados, que é uma votação indireta, isso realmente cria muita dificuldade para a democracia. Haja visto o que aconteceu no último governo do Trump, que a Hillary tinha mais votos do que ele, popularmente, e perdeu a eleição. Exato. Você viaja muito para lá, a gente sabe. Qual é o sentimento que você colhe quando faz essas viagens? Acha que o Trump pode voltar ou a Kamala Harris eventualmente vai conseguir bater o Trump? É como eu te falei, o sistema eleitoral lá ele é muito perverso. Porque você vê num estado feito a Flórida, se ele tem a maioria, ele tem cerca de 60 Leva todos os delegados. Leva todos os delegados. Não é uma coisa... Apenas 2 estados americanos, o Memphis e outro estado que não me recordo agora, é que é proporcional à quantidade de votos. O resto, todos, não leva todos. Mesmo aqueles estados que eles chamam swing, pêndulos, tá certo? Ele, se ele tiver um voto a mais, ele leva todos os delegados. E você arriscaria um palpite? Eu acho que a Kamala Harris deve ganhar a eleição. Eu acredito que a gente consiga, tá certo, ter um equilíbrio. Eu sou muito a favor da democracia. E eu acho que ele não reconhecer a eleição do Biden, para mim, foi uma mácula muito grande no comportamento do então candidato, hoje presidente, Donald Trump. Eu participei de um programa do My News, que é de Brasília, né? A gente falava sobre a eleição americana, logo quando o Biden desistiu. E todo mundo ficou muito animado, porque realmente mudou todo o cenário. E na época se disse que ela era um combo completo. Negra, ativista, muito bem informada, mulher. E a gente precisa de mais mulheres na política, né? É verdade. Eu acho, pelo que eu leio, que eu ouço dela, eu acho muito qualificado. Corajosa. Corajosa. Os poucos contatos que eu tive com o governo americano através de embaixadores, até falo isso em meu livro, as conversas todas foram muito, muito, muito sensatas.
muito, sabe? Mas você pode fazer a cabeça do povo americano. Cada um tem sua maneira de ser, né? E depois da internet, né, você consegue insuflar ódio nas pessoas e acabar levando elas para um lado, para outro, de acordo com os interesses. Mas eu queria voltar para o Brasil, voltar para a Câmara. Está falando, o Mota, de evitar uma agenda de radicalização. Isso eu vejo como bastante importante no discurso dele. Ele consegue realmente lidar com a direita e com a esquerda lá no Congresso, pelo que você conhece, você que é colega? Eu acho que sim, porque... Ou é um sentimento de que essa onda mais radical, ela deu na praia e agora tem que voltar à normalidade? Você observa, as eleições municipais nos ensinaram muita coisa, né? Você vê que o radicalismo não prosperou em determinados lugares, tá certo? Muito pelo contrário, tá certo? Foi mais o bom senso, foi a sensatez, né? Você vê o candidato de São Paulo, ele ganhou a eleição com certa facilidade. Uhum. Então, você tem, diante de posições radicais, você tem opiniões mais centradas, que isso é muito bom. Quando você dá com alguém apaixonado, radicalmente, os resultados são imprevisíveis. E a gente não quer nada imprevisível, a gente quer o mínimo de previsibilidade para a gente viver e dormir tranquilo. É verdade. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar sobre o Nordeste, que lições a gente traz, mas para encerrar o capítulo Congresso, orçamento secreto. O senhor concorda que depois de alguns governos fracos, como Dilma, como o próprio Bolsonaro, que fez um rompante inicial, mas depois teve que se ajoelhar ao Congresso, o Legislativo ele acabou sendo anabolizado, e em especial com as verbas, né, chamado orçamento secreto. Criou-se uma disfuncionalidade e esse poder vai aceitar evoluir, vai aceitar diminuir poder para todo mundo voltar para a caixinha. Concorda com essa avaliação que é feita no cenário nacional em relação... O Dino está colocando amarras, né? Está pedindo para que seja tudo colocado no papel. O STF vai conseguir esse trabalho? Eu não digo STF, porque o STF é um poder... Moderador. Que é um poder, não moderador, mas é um poder que faz cumprir as determinações do direito objetivo, do direito positivo. Quer dizer, o que se estabelece no poder legislativo, tá certo? O judiciário confere se está dentro dos poderes constitucionais, está dentro das normas constitucionais, tá certo? E o executivo determina, tá certo? Faz valer. Então, eu acho que o poder legislativo, na minha visão de economista, ele avançou mais do que deveria para não deixar com o poder executivo um planejamento maior, um orçamento público que o poder executivo pudesse melhor planejar. Porque no momento que você pulveriza isso para 530, ou sei lá, 700 e tantos parlamentares no Brasil, ou 600 e tantos parlamentares no Brasil, junto Senado e Câmara, tá certo? Você pulveriza um dinheiro e que você não pode fazer grandes obras por carência de orçamento. Então, é preciso que o governo vá de pires na mão pedir ao Poder Legislativo a viabilidade de tal ou tal obra estruturante. E é preciso, em qualquer governo, ter obras estruturantes, obras que a gente considere perenes. Você mesmo escreveu numa crônica no passado recente que o melhor prefeito do Recife foi Maurício de Nassau. Esse tinha o poder de fato. Esse tinha o poder de fato. A grana. E fazia obras estruturantes. Você imagina, naquela época, o jeito de fazer uma ponte giratória. Quanto consumiu aquilo de recurso? Eu acho que toda a cana-de-açúcar, não só de Pernambuco, da capitania, da nossa capitania, como também de São Paulo, não era suficiente para custear aquela ponte. É verdade. É maravilhoso o tempo de Nassau, o que ele conseguiu fazer em tão pouco tempo, né? Exato. E depois foi embora desse tchau e bênção, não estava concordando com a Companhia das Índias. Inclusive, acho que podia se dar muito bem com o senhor, porque ele dizia que não podia extorquir os produtores. A dinheirama que se pagava de taxa dos financiamentos, isso não é justo. Daí se picou. Mas olha, falar em livro, eu tenho uma indicação de livro. Eu sei que você é um ávido leitor. Eu estou lendo América Latina, Lado B, do Ariel Palacios.
e eu me divertindo muito, porque ele conta sobre golpes, sobre caudilhos, sobre os militares assumindo o poder. Mas eu me lembrei de ti, que você fala do imposto único. Tinha um maluco lá no México, era o Santana. Ele brigou com os franceses, perdeu uma perna numa guerra, e ele era muito perdulário. E o que é que ele fazia? Ele criou o imposto canino. Quem tivesse cachorro, coitado, hoje em dia ele seria cancelado. Quem tivesse cachorro pagava imposto. Como ele era muito perdulário, não foi suficiente. Aí ele inventou também um imposto sobre portas e janelas. Você imagina, o cara tinha que entrar por uma fresta para poder evitar pagar. Eu não tinha sonegação possível, né? Pois é. Tem muitos desses políticos que são arrecadadores de impostos, né? Eu acho que é muito ruim isso. Você tem um lado da economia que você tem que ter muito equilíbrio entre o que você tira da sociedade e o que você devolve para a sociedade. Então, é uma linha muito tênue, né? Então, em economia se fala muito sobre isso. E acho que hoje eu tenho uma ideia que cada vez eu estou mais convicto da minha ideia. Imposto único. Que é a simplificação tributária, que é o imposto único, né? Para você ter uma ideia, Jamildo, só no ano passado, dados do Banco Central, da movimentação financeira só do Pix foi de 30 trilhões. Se você inclui, além do Pix, outras coisas, e cobra 1/1000º desse negócio, você cobrir toda a arrecadação que faz o Brasil, tá certo? Sem extorquir as empresas, sem extorquir aqueles mal fiscais que existem em qualquer segmento da nação, tá certo? Simplifica a vida do empreendedor. Então, é um sistema novo, é a nova ordem, a digitação é o mundo digital, né? Eu acho que se Alvin Toffler tivesse vivo hoje, ele faria o choque do presente, tá certo? Então, é preciso que a gente esteja habituado a essa digitação. E não sai por quê? Porque você tem toda essa estrutura arrecadadora que ela acaba se perpetuando. Eu acho que esse é um dos motivos, né? Quando você fala a um contador tradicional, a alguém da Receita Federal, ele acha que isso é uma loucura, que não dá, que isso é entendeu? Poucas pessoas eu consegui, no governo Bolsonaro, fazer com que o Marcos Cintra pudesse se tornar o secretário-geral da Receita Federal. E assim foi feito. Quando o Marcos Cintra deu a primeira declaração a favor do imposto único, cortaram a cabeça dele. Foi cuspido do governo, é verdade. Deixa eu entrar aqui no assunto livro, a gente falou de livro ainda há pouco, tá no prelo Democracia Acima de Tudo, seu novo rebento, né? O que esperar? Tem revelações, se o faz na publicação, a gente pode dizer que vai ser, conhecendo o senhor, tenho certeza que não, um ajuste de contas, um meia-culpa, porque o senhor ficou conhecido por ter aberto o partido para o Bolsonaro, quando todos os partidos não queriam que ele saísse candidato. Inclusive, tem uma cena que é descrita, pelo que eu sei, que ele disse, olha, paraquedista, né? Eu posso descer aqui de paraquedas porque ninguém me quer, e o senhor disse sim. O que é que esperar desse livro? Olha, como você bem disse, é um livro que eu relato como eu convivi perto do poder, algumas coisas que aconteceram. E quando começou a me atemorizar aquelas iniciativas de um Estado totalitário, eu fiquei preocupado. Porque na minha época de vida, de estudante de faculdade de Direito, eu participei de um diretório de faculdade de Direito. E um dia eu fui convidado a prestar informações na Comissão Geral de Inquérito, CGI, que era na Avenida Guararapes. E eu fui lá, porque era membro do diretório da faculdade de Direito. E cheguei lá, tinha um agentezinho, um soldadinho, não sei o que, não quero menosprezar, mas me fazendo perguntas impertinentes. Dizia, por que você conhece Jamildo? Por que você dá entrevista na Tempos? Quer dizer, perguntas que não eram pertinentes. Mas eu, já naquela idade, eu tinha humildade de saber que aquele cara era onipotente. Tinha o poder do meu ir e vir.
E eu fui humilde de responder todas as perguntas, até impertinentes. Porque senão, o que é que ele podia fazer se ele não gostasse de mim? Ó, garoto, vai ali para aquele cilindro ali, me botava ali no Dói Cobb, vai para lá. Aí eu ia fazer o quê? Ia arranjar um advogado. Aí meu advogado dizia assim, olha, Luciano, não posso te tirar daqui porque o AI-5 foi caçado o instrumento do habeas corpus foi caçado pelo AI-5, pelo ato institucional número 5. Então, eu tinha que reclamar o Papa. Eu não queria que esse negócio voltasse agora. Tá certo? Qual foi, assim, o momento eureka que você disse, caramba, esse maracatu tá mal ensaiado, não vai dar bem? Qual foi esse momento? Teve esse momento? Teve vários momentos. Teve um momento que no 7 de setembro, ele na roda de generais, isso aqui eu estou falando publicamente, mas eu não tenho como comprovar isso, mas ele queria que no 7 de setembro, um dos supersônicos da FAB desse um rasante no Tribunal Superior, no STF, e quebraria todas as vidraças. Era uma antecipação do 8. Então isso era uma coisa louca, uma coisa inimaginável. Eu falava com um general amigo meu, eu disse, rapaz, será que eu estou vendo fantasmas? Ele disse, não, Luciano, eu vejo a mesma coisa. Então, se duas pessoas veem a mesma imagem, não é fantasma. Então, você tem razão. Isso, conversei com o governador do estado de São Paulo, tá certo? Fiquei preocupado, fui a Rodrigo Garcia, então, o governador. Ele disse, Rodrigo Garcia, é o seguinte, lá em Pernambuco, eu tenho 2 candidatos a deputado federal, um deles é militar, da Polícia Militar, e eles estão engajados no projeto. Os discursos dele que eu recebo pela minha assessoria é de que o Exército tomasse conta do governo, era um golpe militar. Como é que está a Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, Rodrigo? Eu falando assim mais intimamente lá no Palácio dos Bandeirantes, no jantar à noite. Ele disse, não, Luciano, aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar está sob controle. Eu disse, ainda bem, hoje eu vou dormir menos órfão, porque pelo menos temos uma trincheira para brigar contra possíveis tanques de guerra no eixo central de Brasília ou na Avenida Guararapes, e eu não quero que isso aconteça, tá certo? Então, vou fazer por onde isso não acontecer. E dentro da minha pequeníssima trincheira, eu falei com jornais do mundo inteiro, falei com The Economic, falei com o El País, falei com embaixadores, com tudo, sobre o risco que estava correndo no país e que eles não podiam, de maneira nenhuma, aliviar. Então, isso foi o meu papel burocrático. Agora, não deixa de ser curioso que essa insurgência militar, né, tenha ocorrido sob as barbas do próprio poder central, do governo federal, porque foi no Distrito Federal. Não acha que é uma ironia isso? E a polícia mais bem paga, se você considerar todas as outras. Mas olha, no livro do Santos Cruz, que foi ministro do governo de Bolsonaro, tá certo? Ele diz que as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, elas também têm erosões, como tem qualquer instituição desse país. Então, cabe àqueles que dirigem, tá certo? Conter essas erosões. Então, isso é absolutamente natural que haja erosões, pode ser até no quartel-general lá de Brasília. Mas é uma teoria, eu não me lembro de onde eu li exatamente, eu acho que há algum livro de antropologia que fala que os militares eles ficaram muito expostos, não é? Desde o golpe, e eles foram muito criticados, então precisaram se reinventar, enquanto que as polícias militares elas acabaram não passando por esse processo, que estavam sob a guarda dos estados. O que aconteceu? Continuaram alimentando esse tipo de pensamento, né, autoritário, e você acaba assistindo esses episódios. É uma teoria. Não deixa de ser. Né? O senhor acredita que havia se faz um meia-culpa, foi ingênuo, desde o princípio haveria um governo mal intencionado, ou a ideia foi sendo gestada na medida em que havia o receio de perder, da alternância do poder? Olha, Jamil, pelo que o senhor viveu. Pelo que eu vivi, é o seguinte, eu fui muito cândido, porque eu achava que a gente podia fazer diferente. Eu nunca vi o Sheita assumir um governo com
tanto apoio popular como foi o governo do Bolsonaro, tá certo? Primeiro ele dizia que era só 4 anos, depois disse que não é mais 4 anos. Depois uma série de coisas que ele ia começar a falar sobre privatização, de uma série de coisas, isso não acontecia. Eu tinha um amigo, ainda tenho um amigo, Salim Matar, que ele foi ministro para... Outro que rodou. Aí o Salim dizia, Luciano, aceitei ser ministro do governo Bolsonaro porque eu achava que meus adversários no passado eram meus concorrentes. E hoje eu sinto que meu adversário é o governo. Então, por isso que eu vim para que o governo não fosse inimigo do empreendedor, do empresariado. Mas não estou conseguindo aqui. Então, eu vou deixar o ministério porque eu não vejo como a gente chegar a um final feliz dentro do segmento econômico que eu abraço. Como o senhor teve enfronhado nesse tempo todinho, né, diretamente com o poder, uma testemunha privilegiada, qual é o personagem assim que mais intrigou o senhor? Inclusive tem um episódio que eu acho que se descobriu que tem, junto com o Moraes, um problema de sinusite, teve isso? Você sabe de tudo, né? Não, é uma história interessante que foi uma crítica que eu tinha feito ao governo Bolsonaro, e teve um jantar na casa do Arthur Lira, do então presidente da Câmara, né? Já presidente da Câmara, e em homenagem aos 20 anos de magistratura do ministro Gilmar Mendes. Sim, Gilmar está em todas. Né? Aí ele me convidou para esse jantar na casa dele, e eu perguntei que ele, não, vai o pessoal do Supremo e alguns líderes políticos e tal. E quando eu chegava lá, realmente estavam todos os ministros do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes. E eu estava presente, de repente chega, que eu não sabia, acho que Lira já tinha convidado, mas não me falou, chega o presidente da República, Bolsonaro, com alguns dos seus ministros. Uhum. E ficaram naquela pequena sala vários grupinhos de pessoas. Eu disse, puxa, que coisa impressionante. E eu sou um observador ocular, eu sou Aí eu ficava olhando, puxa, isso é negócio... E ficou muito constrangedor, porque naquele dia eu tinha dado algumas declarações, se eu não me engano, no Estadão, criticando o Bolsonaro. E ele veio, me cumprimentou, e eu fiquei tão constrangido que eu disse, puxa, eu vou embora. Assim que puder, que daqui a pouco ele vai me abordar ali, Luciano. Veio a calhar a crise de sinusite. Foi. Aí eu aproveitei que estava o ministro Gilmar, eu falo isso no meu livro, que você está falando, o ministro Gilmar e Lira conversando, aí eu me levantei, aí disse, Lira, que era um anfitrião, disse, olha, eu vou ter que ir embora, que eu estou com um pouco de sinusite. Aí uma voz atrás de mim disse, eu também estou com sinusite. Quando eu olhei, era o ministro Alexandre de Moraes. Eu digo, ministro, você quer desqualificar a minha narrativa? Aí ele deu uma risada e tal. Então, acho que foi essa passagem que você está se referindo. Obviamente que você não foi investigar se realmente tinha uma crise de sinusite, claro. Olha, e aquele populismo, aquela coisa de fazer um evento ali, o senhor sempre foi muito democrático, fazer um evento e atacar a imprensa. Isso, para um advogado, o senhor sempre defendeu, né, o direito. Os ataques ao STF, como é que o senhor se sentia enquanto presidente de um partido político, enquanto ser humano? Eram tempos difíceis? Ora, eu me preocupava muito. Em reuniões fechadas lá dentro do partido, eu disse, olha, a gente não pode andar para um sistema czarista, que eu estou vendo isso. Alguns me apoiavam naquela época, porque eu tinha o fundo partidário e tudo. Mas tinha muita briga interna, porque tinha muita gente que apoiava o Bolsonaro. Veio para o partido por causa de Bolsonaro. Tinha uma deputada federal, a Carla Zambelli, que uma vez virou-se para mim e disse, presidente Bivar, não sei como é que ela me chamava, disse, olha, eu não sou do PSL, meu partido é Bolsonaro. Eu fiquei assim estupefato, todo o plenário lá, quer dizer, todo o plenário, todo o auditório lá ficou calado, ninguém disse nada. E eu fiz que não ouvi aquilo, engoli calado, eu disse, puxa, eu estou diante de alguns caras aqui absolutamente dogmáticos, doidos, radicais, e que não sabem o que é um sistema partidário, não sabem o que é que se faz uma democracia, que ela não pode prescindir do sistema partidário. E esse pessoal não tem nenhum apego a isso.
tem apego à idolatria, a pessoas, a indivíduos, a projetos absolutamente insensatos. Agora, comparando, o senhor falou de atuação junto aos diplomatas. Curiosamente, Bolsonaro foi tornado inelegível por causa de um evento com embaixadores. E a gente não tinha uma chancelaria mais pluralista. O senhor acabou funcionando, se eu posso deduzir, uma espécie de embaixador, conversando com os países e contando o que estava acontecendo, já que não havia essa abertura para diálogo com esses outros países. É correta essa análise? Você tá Embora fazendo, não seja... Você está fazendo esse podcast eu falar sobre todo o meu livro. Mas, eu vou mudar de assunto, prometo. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, é um prazer eu falar sobre isso. Eu estou brincando com você. Já botei aqui de lado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sentia uma dificuldade muito grande, tá certo? Dele se relacionar com os chefes de Estado de países que não eram absolutamente de direita. Tá certo? Então, como eu era presidente do partido que o presidente da República era afiliado, então havia um despertar de todos os embaixadores de ter uma conversa comigo. Uhum. Porque eles são servidores públicos, ele tem que escrever para Xangai, tem que escrever para Washington, tem que escrever para Londres e dizer que teve com o presidente do partido e qual foi a impressão e que eles acumulam aquilo. Aquilo faz parte dos sistemas de inteligência de todos eles. E eu ficava curioso e sabia. Eu recebi um embaixador de Cuba uma vez, logo no início do governo. Eu até achei estranho. Eu disse: o que é que esse embaixador de Cuba está fazendo aqui no meu gabinete? E o senhor que escreveu sobre Cuba, né? Foi eu que escrevi sobre Cuba e tal. Aí ele veio para mim e conversou, dizendo que o povo cubano gostava muito dos brasileiros e tal. Eu digo: tudo bem, tal, mas vocês, no primeiro dia do governo posto, vocês já encerraram o programa Mais Médico para o Brasil. Então, como é que você está dizendo que vocês gostam do Brasil? Aí o embaixador disse: a gente sabia que o presidente Bolsonaro já ia encerrar com aquele convênio. E antes que ele fizesse aquilo, a gente fez. Mas a gente gosta do povo brasileiro, não sei o que e tal. E no final, o que é que aquele cara queria lá no meu gabinete? E depois eu entendi que em novembro ia ter a reunião das Nações Unidas ordinária, e que o Brasil é o primeiro a falar, e também ia ter a votação sobre o boicote de Cuba. E ele veio pedir que o Brasil não votasse junto com Israel e com os Estados Unidos, votasse com toda a comunidade internacional. Eu disse: olha, eu não sou nem chanceler do Brasil, nem ministro, tá certo? Eu sou um simples vice-presidente da Câmara, segundo vice-presidente da Câmara. Então, eu posso te dizer que eu vou falar com o presidente sobre esse assunto e eu acho que o presidente vai ficar com a comunidade internacional. Então, foi o que eu transmiti a ele. Mas quando chegou em novembro, o Brasil votou a favor do boicote de Cuba. Já pensou? O senhor falava aí sobre informação, sistema de informação, e eu queria emendar um pouco lá atrás e um pouco desse momento. Havia mesmo um gabinete de ódio, e tem um amigo meu, chama Chaves, ele é do basquete, meu paixão é o basquete, e ele me falava: Jamildo, tu tem como me explicar por que é que de uma hora para outra não tem mais fake news nessas eleições municipais? Ninguém mais disse que não tem urna fraudada. É bastante inusitado, né? Não consegue entender o que foi que aconteceu, que de uma eleição para outra esse discurso esvaziou. Você que conhece a política, que conhece como é que são montadas as campanhas. Olha, a indústria de fake news existe. Não precisa ser necessariamente então mudou de tempo. No solo brasileiro. Então, hoje pode ser no estrangeiro e os caras fazem, produzem e mandam para cá. Né? Pode chegar aqui junto a tempo e dizer: vamos fazer um fake news. Façamos de conta que há tempos hoje sua sede seja na Ucrânia, ou seja, lá em Moscou. Tá? Mas o fato é que, sim, naquela época, a Joyce me dizia: Luciano, várias pessoas dentro do gabinete do governo, tá certo, trabalham só para fazer fake news. Eu digo: Joyce, você tem certeza disso? Ela disse: eu tenho certeza. Falou A, B, C, D, tal, pá. Eu digo: me prove isso. Então, mas ela nunca me trouxe realmente essas coisas.
Isso foi feito uma CPI e foi muita coisa revelada nessa CPI, tá certo? Mas existia efetivamente um gabinete que trabalhava só para fazer fakes. E as de hoje em dia, por que ninguém falou esse ano que as urnas eram fraudadas? Tem alguma explicação? Desistiram do tema? Não, eu acho também que hoje, para você divulgar, disseminar fake news, principalmente contra o regime, as pessoas estão sabendo como é perigoso, não é? Mais de 1.200 pessoas estão sendo processadas sobre aquele ato de 8 de janeiro. Então, e aquele ato cabe muitas vezes, as pessoas são levadas por informações errôneas e cometem coisas que são absolutamente antidemocráticas. Então, isso hoje está bem esclarecido. A gente pode concluir, então, que surtiu algum efeito, né? Verdade. Olha, vamos falar de futuro. O que é que o senhor imagina nessa nova etapa? Teve recentemente uma decisão do União Brasil Nacional que fez uma intervenção, decretou uma intervenção aqui no Recife e afastou seu correligionário, seu aliado Amaral, Marcos Amaral, né? Uhum. O que se diz é que o Miguel Coelho vai assumir o partido e vai tentar levar para o lado de João, enquanto o Mendonça quer levar para o lado de Raquel. Onde é que o senhor fica aí no meio dessa confusão? Vai sair do partido, continua no partido? Se especulou que talvez saia para um novo partido. O que é que a gente podia adiantar, se for possível, claro? Claro, eu falo tudo. Mas eu me lembro de uma frase do meu amigo Eduardo Monteiro. Ele tem uma frase que ele disse: me inclua fora desta. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte... Quer ser incluído fora. O União Brasil hoje, como eu estava falando, que tudo que a gente tem na vida é nosso patrimônio moral. Isso. Quando você não tem esse embasamento de caráter, os resultados são imprevisíveis. Então, o que aconteceu aqui em Pernambuco foi uma violência, tá certo? Isso você tem o Poder Judiciário, eu continuo com fé no Poder Judiciário, eu acredito no Poder Judiciário, mas o Marcos Amaral fez uma eleição absolutamente ilícita aqui e cabe a ele judicializar até onde o Tribunal Superior Eleitoral vai aceitar essa defesa dele ou não. Eu não sou juiz nem jurista para dizer, tá certo, se ele vai ter sucesso. Mas o ato, eu tenho convicção que foi absolutamente imoral. Perfeito. E não havendo sucesso, há esse risco de seu grupo sair? Eu entendi corretamente? Não tenha dúvida que todos que têm alguma sensibilidade humana sabem que estão numa casa onde o pai é um bêbado, que dá na mãe, que diz impropérios, que fala tudo. Então todos estão se sentindo órfãos de uma casa que nasceram durante 20 anos. E vem a mim, tá certo, fazer suas queixas, e eu entendo perfeitamente. Tenho conversado com muitos amigos, entendeu? Para outras agremiações partidárias, e no momento oportuno a gente vai tomar a nossa decisão. Antigamente se fala, qualquer coisa eu lhe comunico, é isso aí. Olha, quando o pessoal queria dar um fora no jornalista, antigamente ia dizer, qualquer coisa eu lhe comunico. Não estou dizendo que o senhor está me dando fora, assim, mais na frente a gente vê. Não. Eu queria lhe perguntar sobre a anistia a Bolsonaro num novo contexto. A gente falou da anistia lá do Congresso, para 8 de janeiro. Eu ouvi de parlamentares ligados ao PL que interessaria até o próprio Lula essa situação, porque para tentar restabelecer a polarização, ele estando num governo que está aí metade bem avaliado, metade não tão bem avaliado, interessaria reacender. Há espaço para isso? O senhor imagina que isso pode acontecer de fato com a experiência que o senhor tem? Jamil, da especulação política, tudo serve, tá certo? Como eu tenho um princípio muito acadêmico e democrático, eu acho que o que eles fizeram foi um crime inominável, tá certo? Agora, se amanhã o governo Lula entende que é melhor combater aquele por conta desse crime inominável e ter mais chance de vitória, é uma decisão de foro íntimo do Partido dos Trabalhadores. Se eles tiverem coragem, tá certo? Eles são capazes de enfrentar qualquer pessoa, tá certo? Desde que a sua economia, os seus princípios realmente estejam andando bem,
tá certo? Não andar realmente fazer demagogia e ser um país, um Estado meramente arrecadador de impostos. Eu acho que tem que devolver à sociedade aquilo que a sociedade dá para a União. A gente assistiu nessas eleições, falar em Bolsonaro, derrotas pessoais contra Ronaldo Caiado, contra Ratinho. Isso diz algo sobre o futuro político do ex-presidente, com a sua experiência, que o senhor conhece muito bem política. Diz alguma coisa sobre esse futuro político, que não vai ser tão céu de brigadeiro como poderia imaginar antes? O que as urnas me ensinam é que se a gente pode existir hoje esse bolsonarismo, ele é maior do que Bolsonaro, tá certo? Mas ele não tem mais essa força. O bolsonarismo talvez seja um lado da direita, né? E Bolsonaro ele teve derrotas flagrantes, né? Você vê aqui em Recife, parece que Bolsonaro teve 12% dos votos, tá certo? Em outros estados perdeu em Goiânia, em Goiás, como você falou, em Goiânia, como você falou, em outras capitais, tá certo? E não prosperou o bolsonarismo. Perfeito. Eu queria aproveitar e lhe perguntar sobre o fenômeno Pablo Marçal. Como é que o senhor viu essa avalanche que foi lá a eleição de São Paulo, né? De um lado, os políticos tradicionais, de outro, uma pessoa que sabe manejar a economia, a espiral da internet. Como é que o senhor viu esse caso, assim, que abalou lá a estrutura em São Paulo? Eu acho isso uma coisa rica da democracia, tá? Vem um sujeito que é expert em comunicação, tá certo? Fala seus absurdos e não absurdos. Leva uma cadeirada. E leva com ele uma legião de apoiadores, porque muitas vezes não estão nem o apoiando, mas estão contra os dois outros candidatos, o da situação e o governo da oposição lá no estado de São Paulo. Então, isso é um fenômeno da democracia. Eu acho que isso é bom. Então, qualquer um dos três que fosse eleito, a gente tinha que para os políticos se acordarem. Se acordarem. Você, eu tenho que fazer um governo bom, senão eu vou ser derrubado. O Trump não foi reeleito presidente dos Estados Unidos. O Carter não foi reeleito. Quando a gente tinha, naquela época, uma inflação nossa sob controle, naquela época que era 11%, a gente chegou a ter 11%, né? O governo Carter chegou a 9%, entendeu? Os caras estavam até pensando em colocar a correção monetária nos Estados Unidos. E Carter, acho que foi o primeiro presidente americano que não foi reeleito. Então, isso é a força da democracia. Olha, no caso de São Paulo, eu arriscaria dizer, vendo aqui de longe, que existe uma certa arrogância do PT. O PT acha que entende de trabalhador e só ele entende de trabalhador. E nasceu, graças aos aplicativos, graças a essa desintermediação, às vezes, do trabalho, né, direto, por conta da internet, uma nova categoria de trabalhadores que vê o Estado como um espoliador, só chega na hora de reprimir, então se vinga na hora do voto, que é a única hora que o político faz, vou olhar para você. Acho que é um pouco isso, sabe? O Marçal é um pouco isso. Agora, não deixa de ser preocupante, porque aqui no Nordeste, 15%, eu não me lembro se é a Quest, se foi a Real Big Data, qual foi que fez essa pesquisa, agora realmente não lembro, mas 15% disse que já votaria nele, que é um número, para quem nunca fez campanha na região, é um número bastante considerável, né? Só é. Olha, fala em Nordeste, para encerrar, deixa eu lhe perguntar sobre que lição os políticos devem tirar. Olha, a esquerda só teve sucesso no Recife e a duras penas em Fortaleza com o Evandro Leitão, que brigou lá também com o bolsonarismo. Houve um avanço muito grande aí dos partidos de centro-direita. Que lição tirar desse episódio, dessas eleições municipais focadas na nossa região? Jamildo, eu te falo sem medo de errar. Primeiro é o seguinte, o sequestro do orçamento da União pelo parlamento, isso é uma verdade, tá certo? Então, você vê hoje um deputado, tá certo? Ele tem um poder muito grande de incentivar determinados municípios, tá certo? Através de suas emendas impositivas e o Estado como todo, suas emendas de bancada, entendeu? Então, o parlamento hoje teve uma força muito grande, tá? Para
a eleição para deputado federal, aí eu tenho a impressão que o comportamento será outro. Eu acho que o PT vai crescer, tá certo? Nessas eleições para federal, em 26, tá certo? E os municípios diminuir, porque ele já não tem aquelas verbas municipais, tá certo? Então, a lição que eu tiro disso é o seguinte, é que realmente o poder do fundo partidário fez com que os municípios que foram melhor acolhidos por seus legítimos representantes na Câmara Federal, tá certo? Sobressaíram. Perfeito. Então, deixe sua mensagem final. Eu queria agradecer enormemente, muito feliz de recebê-lo, muito honrado em recebê-lo, no nome da sua magnitude, da sua generosidade. Suas despedidas para a gente concluir, de verdade, agradeço. Eu que fico feliz e honrado aí, tá certo? Mas toda essa história que a gente está falando aqui, dia 28, eu tenho que fazer meu marketingzinho. A gente vai lançar nosso livro, Democracia Acima de Tudo, será no Novo Hotel, e você e todos aqui da Tempos estarão convidados para a gente falar mais sobre isso depois do livro publicado. Oxi, não precisa nem chamar 2 vezes. Abraço. Então, assim, conclui assim? Valeu, gente. Obrigadão.